linda do meu core. Já fiz polichinelo, amiga. Eu já acordei animada ao extremo. Gente, deve ser. Quando eu morava em República, né? Eu fiz faculdade em São Paulo e eu dividi apartamento. As meninas falavam que eu acordava com uma felicidade irritante. Eu desejo para vocês que vocês acordem feliz, irritantemente felizes. É muito bom, gente. Cada um com as suas mazelas psíquicas, né? Eu falava assim, eu acordava tudo rosnando, foi problema de vocês. Eu, ó, feliz, ó. Mas o que acabava com a minha vida era o trânsito, gente. Não é? Quem se irrita com alguma coisa que acaba com o seu dia? Quem já passou por isso? E a gente é que escolhe se a gente vai ser escravo disso, né? Porque às vezes a gente bate o dedo mindinho assim logo a hora que você acorda, não é? Bate o dedo mindinho na beirada da cama e aí acaba com a sua vida. Juro, gente, eu morei com gente assim. Eu devo ter morado na minha época de faculdade assim, com umas 40 pessoas diferentes. Então eu fiz um observatório das pessoas, né? Então eu conheço gente assim intimamente, o estilo de vida das pessoas intimamente. E eu pude perceber isso, né? Que eu tinha pessoas no meu convívio que elas eram escravas dos pensamentos dela. Juro pra você, eu tinha uma menina que se acontecesse qualquer coisa, caísse uma agulha fora do lugar, acabava com a vida dela no dia, o resto do dia, né? E a gente precisa aprender a não ser escravo dos pensamentos ruins. Porque ser feliz é um estilo de vida, vocês sabiam disso? Ser feliz é uma decisão diária. É uma decisão diária. E como a gente tem tendência a olhar para o lado negativo das coisas, não é? Como a gente tem uma tendência absurda de ver o lado negativo das coisas. E, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês: é realmente um treino. É um treino. É muito difícil, não vou falar que é muito difícil, porque não é muito difícil, tudo é possível, né? Mas a primeira consciência, né, do que a gente olha para o lado negativo, como eu consigo olhar para situações e conseguir não ser crítica diante das situações e poder contemplar o belo, né? Ver a beleza das situações, mesmo nas situações que são contra a minha vontade, né? É uma coisa que acontece fora do que eu tinha previsto, mas sempre a gente vai ter motivos para ver diferente. Por que eu estou falando hoje, né? Porque para a gente conseguir filtrar, né, os estímulos estressantes que armazenam memórias, né, na nossa memória existencial e forma a teia da nossa mente, a gente precisa aprender a pensar de novo. Mudar, né, o nosso filtro com novas crenças, mas também fazer um esforço diário. Fazer um esforço diário. Então, vou, por exemplo, citar o exemplo. Posso te citar de exemplo, Jaque? Não, posso. Você não vai ficar brava comigo? Não. Então tá. Eu acordei aqui hoje, né? Acordei. Bom dia! Cheguei na sala. A Jaque tava de bico, né, Jaque? Tava de bico. Daí ela falou assim pra mim. Falou aqui na sala. Então não é um segredo, né? Aí ela falou. Ontem à noite as crianças vieram só 11h30. Tô com sono, tô cansada. Não é? Mas que tal a gente agradecer porque as crianças estavam bem e elas vieram? Não muda tudo? Tudo bem que você está cansada, daqui a pouco você descansa. Minha avó falava assim, ó, quando eu morrer eu descanso. Quando eu morrer eu descanso. Ih, vai ter um tempão para descansar. Né? Então, é realmente uma forma de ver a vida, uma forma... Aí, já começou a rir lá o sorrisão dela. Quando ela pensa que, graças a Deus, as crianças estão bem, elas vieram, não muda tudo? Do que pensar, ô cáspita, chegaram 11h30, hoje eu tô exausta porque eles chegaram ontem. Acabou com o seu dia. Acabou com o seu dia.
Então, a vida não é o que acontece pra gente, é o que a gente enxerga do acontecimento. E a gente sempre consegue enxergar as coisas multifocalmente. É isso que Augusto Cury ensina pra gente. É enxergar as coisas sobre vários aspectos, procurando o lado da situação que é mais positivo pra gente. Né? Diante de uma pessoa que te fere, o que eu penso sobre pessoas que ferem? Que as pessoas foram feridas, não é? Ontem eu ainda estava com uma pessoa, atendendo uma pessoa, falando sobre esse tema, né? E eu estava vendo o DISC dela, né? A análise DISC dela, como ela se adapta, né? Ela tem um perfil no DISC, né? No DISC que a gente fala aqui, é o DISC com a metáfora dos bichos, sabe? Só que era cliente de coaching, então era só o DISC mesmo. Ela adapta o perfil dela, né? A um perfil completamente diferente do dela. Por quê? Porque de alguma forma o lado crítico dela mostrou para ela que ela tinha que ser uma outra pessoa para ser aceita, né, para ser recebida, reconhecida. E eu posso te falar, cuidado com seus pensamentos. Tem gente aqui dentro que não vive o máximo do seu ser porque não conseguiu enxergar as coisas multifocalmente ainda. E isso aqui não é uma aula de autoajuda, tá? Poderia ser, não tenho nada contra a autoajuda, acho ótimo, inclusive. Eu só acho difícil a autoajuda, porque a autoajuda é quando você pega e se puxa pela própria cabeça. Alguém consegue se levantar? Eu acho esquisito. Alguém consegue puxar a cabeça e se levantar assim, ó? Isso é autoajuda, na minha opinião. Então é esquisito, né? A autoajuda. Então, isso aqui é uma aula de técnicas de treinamento emocional e psíquico, tá bom? Então, diante de qualquer situação, é possível enxergar o lado positivo da situação. E, de novo, é um exercício, certo? Então, ó, são 5 passos, anota aí, 5 passos para que você não armazene informações negativas e ruins no solo da sua psique. 5 passos, escreve aí, 5 passos para que eu filtre os estímulos estressantes e possa armazenar as informações na minha memória existencial de forma positiva. Porque, amor, depois que virou trauma, aí vai ter que fazer terapia de trauma, tá bom? Melhor resolver antes, né? Melhor resolver antes. Prevenir é melhor que remediar. A primeira coisa escreve aí, entendendo as situações. Agora eu vou ter que ser obrigada a pegar a Jaqueline de teste, né, amiga? Mas olha só, como que eu posso entender a situação ontem? Porque só dizer para a Jaqueline, não fica brava, Jaque. Adianta. Quanto mais eu falo para ela, mais irritada ela fica. Não fica brava, Jaqueline. Ela já voltou, ficou brava, ficou de bico. Já tá brava de novo, né? Mas como que a gente pode entender o que aconteceu? Né? Entender com os olhos corretos, do lado positivo das coisas. Teve uma situação, né? Não sei se é verdade, enfim. A gente não sabe, a gente compartilha umas coisas às vezes que a gente nem sabe da fonte, né? Assim, nem é verdade, mas vale o aprendizado, vale a reflexão. E no 11 de setembro, né? Na triste história do 11 de setembro, eles fizeram a reunião das pessoas que trabalhavam no World Trade Center, mas não estavam lá no dia. E eles começaram a ouvir a história das pessoas que não tinham chegado lá. Algumas delas tinham perdido o ônibus, algumas delas tinham perdido, ou não tinham conseguido um táxi. Teve a situação de um cara que tinha comprado um sapato novo e daí o pé dele estava cheio de bolhas. Teve outras situações onde as crianças atrasaram. Você já teve uma situação onde as crianças atrasaram?
Então, várias coisas aconteceram para aquelas pessoas que se atrasaram para o World Trade Center naquela fatídica manhã de 11 de setembro. Então, quando alguma coisa sai do nosso controle, essa é uma crença muito positiva que nos apoia, de que a gente está e as coisas estão no lugar onde elas devem estar, naquele momento. E que existe uma proteção, né, divina maior para que orquestre essas situações e que você está sendo protegido. Então, o trânsito me matava em São Paulo. E eu não tinha essa crença ainda. Se eu soubesse, eu tinha xingado menos as pessoas no trânsito, não é? Porque eu tinha entendido que aquelas pessoas estavam, na verdade, servindo para me proteger. Olha só como eu cheguei atrasada nessa aula. Então, sempre é tempo, né, gente? Sempre é tempo. Se você começar a entender as situações sob outras com outras crenças que te apoiem, a sua vida fica muito mais leve, fica muito mais divertida. Então, é um esforço diário, é uma decisão diária sua. Entender as coisas do jeito que você é mais feliz. Mas é uma escolha também, se você quer ter só. Peraí. É uma escolha se você quer ser feliz ou ter razão. Não é? Provavelmente, na situação da Jaque ontem, quem tem razão? Ela. Tô te entendendo. Tô entendendo que ela tem razão. De coração, entendi. Mas a meta é qual? É ser feliz ou é ter razão? Tá fazendo sentido isso para vocês? A gente tinha que escrever assim, ó, em algum lugar. Meta ser feliz. Fazer uma tatuagem assim, ó, bem grande no, no antebraço. Meta ser feliz. Porque quando você começar a ter aqueles pensamentos negativos, vingativos, ficar ruminando aqueles pensamentos, você vai se lembrar disso. A meta é ser feliz. E se a sua meta for feliz, nada, absolutamente nada, pode tirar sua paz. Nada. E essa é a segunda parte. É criticando-os. Então, a primeira é entendendo e depois é criticando. E tem que ir bem fundo mesmo. De novo, vou usar a situação da Jaqueline. Ela deve estar com raiva da filha dela, do seu filho, né, já que levou as crianças tarde. Não deve? Você não deve? Não, né? Já passou. Mas entendeu? Que assim, na hora que a gente fica com raiva, né, a gente somatiza tudo, né? Já tá vendo? Ninguém reconhece o meu esforço, né? Me trouxe a criança tarde, e aí a mãe dela, o filho, né, não entende. E aí a gente começa a criticar essa situação. E aí a gente assume a responsabilidade, fala, eu acho que fui eu que criei, para começar, né? A mãe pode pegar assim, né, Jaca? Fui eu que criei, né? Fui eu que criei esse ser humano que me trouxe as crianças 11h30. Que bom que a gente pode falar desse assunto aqui, porque também não tem nada demais, né, Jaque? Acho que já aconteceu com todo mundo, então não se sinta julgado. Tranquilo, né, o que aconteceu. Mas entende? A gente pode criticar as coisas, a gente pode assumir a responsabilidade da nossa parte, é uma ótima forma da gente criticar essa informação, porque o terceiro passo desse método é enxergar as coisas multifocalmente, por outros ângulos, né? E isso é uma técnica de coaching para melhorar relacionamento na empresa, né? Quando você está com um problema de relacionamento, a gente faz essa técnica em coaching, a gente usa, né, de uma técnica que a gente coloca a pessoa sentada no lugar do outro, né? A gente imagina que essa pessoa sou eu. E eu começo a pensar como essa pessoa pensa. E aí eu começo a enxergar a vida sob a perspectiva daquela pessoa. É incrível, né? O resultado quando existe essa empatia a ponto de eu me colocar na situação do outro e sabe aquela história de calçar os sapatos? Eu calço os sapatos daquela pessoa. Não é incrível?
Isso é empatia. Eu me colocar tão verdadeiramente no lugar do outro a ponto de sentir o que a pessoa sente. Ainda que eu não concorde, mas eu consigo compreender. De novo, os fortes compreendem. E a gente está treinando pessoas de eu forte aqui. Quanto mais eu compreender, mais líder de mim mesmo eu sou. Quarto passo, eu uso a situação como uma oportunidade de crescimento. Em toda situação eu aprendo. Em toda situação, em tudo que acontece na minha vida eu aprendo. Com os meus acertos e com os meus fracassos também. Nossa, aliás, o erro, a falha é a maior escola da vida, não é? Como a gente aprende com o erro. Mas muitas pessoas acabam se martirizando. Elas se martirizam por uma falha que elas cometeram. E aí ficam sendo apurrinhadas o resto da dia por uma falha que cometeram. Ou consigo mesmas, ou com alguém. Então, crenças do tipo, todo mundo erra, né? O erro é parte do processo. Se eu perdoo a pessoa, eu abro precedente para eu ser perdoada também, né? Porque diz que, assim como eu julgo, eu serei julgada. Não fala? São crenças. Estão vendo que são crenças? Quando eu penso que quando eu julgo, eu sou julgada, ai, dá um medo, não dá? É melhor eu abaixar o dedo. Porque quando eu aponto, 3 voltados para mim. Crenças de novo. A vida é bem mais leve se você aprender a não julgar as pessoas. Se você usar os seus erros como aprendizado. Olha que mente, gente. Que mente sã. Que delícia, não é? Olha eu quando eu lembro que eu tenho uma mente sã. Dá uma dançadinha, fala assim, olha eu quando eu lembro que eu tenho uma mente sã. Nem grana, nem status, né? Uma mente sã, gente. Poucas pessoas conseguem dançar no meio do caos, ó. O Nietzsche falava isso, né? Aqueles que não enxergaram a música, que não ouviram a música, acharam que eram loucos aqueles que estavam dançando. Onde que estava tocando a música? Na mente do ser humano. Na mente. E por último, e não menos importante, determinar não ser mais escravos deles. O que acontece muitas vezes é que as pessoas querem determinar antes de passar pelos processos iniciais. É do tipo, eu não vou mais pensar sobre isso. Não quero mais pensar sobre isso. Quanto mais você faz isso, sem os passos anteriores, mais você arquiva. Então, os passos anteriores, eles não podem ser subestimados. Eles são simples, não são? Mas eles dependem de crenças que te apoiem, de um ego no lugar também, de um ego no lugar, da pessoa que está despreendida do seu ser único, amado, idolatrado, na frente do espelho, com o entendimento da sua vida como um processo maior. A gente faz parte de um projeto maior. Eu sou só um personagem diante da existência. Não é? Eu não sou o protagonista do mundo, eu sou o protagonista só da minha vida, tá bom, gente? Cada um também precisa ter clareza sobre a sua grandeza enquanto ser humano, mas clareza da sua insignificância também diante do universo. Para que a gente tenha, para quem saiba que eu saiba que eu sou realmente importante enquanto ser humano, mas eu não sou a última bolacha do pacote.
né? Porque quando eu julgo as pessoas, quando eu acho que a minha opinião é mais importante que a dos outros e etc., como vemos por aí, o ego está fora do lugar. Muito legal, Ana. Empatia, né? Sem dúvida, gente. Empatia é quase um pré-requisito, tá? Empatia é quase um pré-requisito. Vou falar sobre isso. A Su falou, autoconhecimento é o primeiro passo, com certeza. Inclusive, ontem, né, eu atendi um cliente, no final do relatório, Su, no final do seu relatório, tem o perfil comportamental para cada profissão. Né? Existe o perfil certo para cada profissão. Né? Então, um vendedor, por exemplo, um vendedor externo, um vendedor técnico, é um DI, é um tubarão-gato. O RH contrata as pessoas para cargos baseado no perfil comportamental delas. Então, talvez você não saiba, mas a empresa já sabia. Desde 1985 já usam esses testes para contratação. Né? Então, sim, o autoconhecimento, gente, é a base. Né? Até hoje eu não sei. Quando eu descobri isso, também não descobri no começo. Eu falei, gente, estou no lugar errado. Né? Quem é um planejamento? Quem é um atendimento, você acha, de perfil comportamental? É um gato. O gato é um atendimento. Fala, Martinho. O gato é um atendimento. Aí você põe um tubarão para atender as contas da sua empresa. Eu não sei quem era mais incompetente, eu ou quem me contratou. O cara falava, eu quero azul. Eu falava, tá de brincadeira, qualquer cor, meu. Qualquer cor, pessoal. Não é importante isso para o tubarão. O tubarão é prático, entendeu? Para ele, qualquer cor. O importante é estar escrito, qual fonte, qualquer uma que dê para ler. Né? Tem que ser um gato com lobo, né? Enfim. Entende isso? Então, com certeza. Né? A base de uma carreira bem-sucedida é autoconhecimento. Fora isso, e a empatia, Ana, ela é fundamental. Agora, a gente tem que tomar cuidado, né? A empatia, ela é muito inerente aos gatos. Muito, mas muito. Né? É do perfil da pessoa já. Então, o que a gente tem que tomar cuidado é com relação ao subgerenciamento, né? Subgerenciamento pela empatia. Onde a gente fica só na empatia, ninguém incomoda ninguém, mas ninguém entrega também. Então, o equilíbrio, né? Contribuindo aí com o seu livro. Toma cuidado com o subgerenciamento. Porque tem gente que tem empatia lá em cima, né? Não é o caso das meninas aqui, inclusive, não é o caso da Marta de jeito nenhum, que é um gato enorme, ele é muito competente, né? Porque tem o gato muito alto, mas tem todos os níveis de perfis comportamentais que apoiam. Então, esse é o profissional ótimo, né? Porque não só de empatia se faz o mundo dos negócios também, porque senão fica todo mundo, peraí, vamos plantar uma árvore, vamos esperar crescer, vamos sentar embaixo. Então, o abraçar a árvore precisa ser apoiado pelo resultado também, tá? Só uma observação aqui. Eu acho que o que mais funciona, além da empatia, é comunicação não violenta. Isso é para todo mundo, né? A forma de se comunicar, o aprendizado da comunicação, né? Com relação uns aos outros, a comunicação é a base de tudo, né? Porque, de novo, eu atendi cliente ontem, nível de gato 10, tubarão 3, não entrega. Entendeu? Não entrega. Observação para vocês, né? Nos assuntos que vocês colocaram no chat. Beleza, gente? Vocês conseguiram entender como fazemos aí? Gente, que hora que acaba o meu horário mesmo? Eu tô perdida hoje, 7h34, eu não sei mais que horas a gente começou. Eu já passei da hora? Não, não passou 7h40. ainda, B. Até às 7h40 você, minha amiga. Gente, quando eu dou aula, eu viajo mais que vocês, entendeu? Minha mente vai tão longe, assim, ó, é uma delícia, né? Acordando, viajando, no desenvolvimento humano logo cedo. Vocês entenderam tudo? Tá tudo claro para vocês hoje? Então, anota de novo. Entendendo, criticando, enxergando multifocalmente, usando-os como oportunidade para crescimento, determinando não ser escravo deles.
cuidado com as crenças. Cuidado com aquilo que eu acredito. Critique seus resultados. Ontem, Suzana tá aí? A Suzana perguntou assim, ó, por que eu preciso trocar as coisas? Você escreveu alguma coisa assim. Você ficou com essa dúvida ainda? Depois que eu li no chat que eu percebi que eu não tinha Ela respondido. perguntou como fazer para trocar as crenças, B. Tinham duas. Ela perguntou o como, daí eu expliquei, né, o como. E daí ela tinha perguntado assim, por que a gente também deve trocar, né? Por que eu preciso mudar? E, na verdade, a gente só muda aquilo que faz mal pra gente, aquilo que a gente começa a questionar. Será que precisa ser assim mesmo, né? A gente troca as crenças que estão nos limitando, refaz os estímulos estressantes, tá? É sobre isso que nós estamos falando. Se você tá, eu sempre faço a pergunta assim, ó. Você está satisfeita com o seu resultado? A pergunta para a pessoa é sempre essa. Você está satisfeito com o seu resultado? Se você está satisfeito com o seu resultado, tá ótimo. Agora, se você quer ter um resultado que você não está tendo, você precisa questionar. Questionar. Não é? Se tá bom, tá bom. Se não tá bom, precisamos questionar. E, de novo, com relação à carreira, né? Aproveitando o comentário da Suzane, ela disse assim, ó, mas como fazer essa troca? Porque ela tá dentro da gente. O que tá dentro de você, Su, são as suas crenças. Então, como que funciona? Tudo que eu acredito, esse emaranhado das minhas convicções mais profundas, produzem pensamentos, que produzem sentimentos, que produzem comportamentos. Então, eu creio, eu penso, eu sinto e eu faço. Esse é o processo do resultado. Tudo que eu acredito, gente, da forma mais profunda, interfere, é aquilo que eu reproduzo. Por que aquela? Quem pensa enriquece, né? Napoleão já riu. Napoleão já riu, não. Napoleão Rio já dizia. Napoleão Rio já dizia. Né? Napoleão já riu. Cara, consegui inventar o nome para Napoleão Rio. Quem pensa enriquece. Por quê? Porque é o conjunto de crenças do emaranhado do meu subconsciente e do consciente produzindo pensamentos que vão produzir sentimentos, vão produzir comportamentos. Lembra que a gente faz na apresentação do nosso programa? O que é o que você tem hoje? O que você tem hoje é resultado do que você faz todos os dias. Então, para eu mudar o resultado que eu tenho hoje, eu preciso mudar lá atrás. Lembra da árvore? O que você tem hoje são os frutos. O que você tem hoje são os frutos. O que precisa mudar? O fruto. Adianta você olhar para a macieira e falar assim: cresça um abacate. Não tem jeito. Eu preciso ir lá na raiz e trocar a semente. Olha que interessante. O plantio começa na semente. E o que são as sementes? O que você acha que são as sementes com relação às crenças? Peraí, vou tomar uma aqui para deixar vocês pensarem. O que são sementes? Quais são as sementes que geram frutos? Pensamentos. Antes dos pensamentos. Adorei, Fê. Antes. Muito bem. Participem. Pensem. Quais são as sementes que geram resultado? Preciso sair, tá? Tô terminando. Emoções. Não, a emoção tá lá na frente já. A semente. Muito boa, Su. Vamos que vamos. Vamos pensando. A semente é antes do pensamento. A semente é antes da emoção. A emoção... Você consegue ver a minha emoção? Consegue? Não consegue? Então ela já tá para fora da terra já. Quando você pensa numa árvore, a emoção já tá para fora da terra. Então ela é vista já. As atitudes, então, nem se fala. Atitude é fruto já tá lá do lado de fora. O que está lá embaixo da terra é a raiz. E antes da raiz eu tenho as sementes. As sementes.
Minhas atitudes. Não, Pri, o comportamento já tá lá fora. Quando a árvore já deu maçã, gente, tá todo mundo vendo a maçã. Já tá lá de fora, já tá tudo exposto, tá todo mundo vendo. O que existe lá, DNA. O outro já arrumou uma justificativa. DNA. Não. Muito pouco, 20% vai do DNA. Ok, o DNA é importante. Crenças e valores. Mas o que são as sementes das crenças e dos valores? De onde vêm as crenças e os valores? Elas vêm do que você ouve, vê e vivencia com repetição ou alto impacto emocional. Da sua percepção, dos seus sentidos. Então, as suas crenças vêm do que você lê todos os dias, do que você ouve das pessoas todos os dias, do que você assiste todos os dias, do meio em que você tá, das coisas que você tá enxergando. Até me arrepia isso, gente. Sabia? Porque é muito grave isso. Desliguem a televisão. Desliguem a televisão. Ela faz com que você seja manipulado. Que as pessoas não querem acreditar nisso. Gente, preciso finalizar, tá? Agora, B, posso só te fazer uma pergunta? Rapidinho? Bem, eu adoro. Então, quer dizer assim, que quando a gente, para eu desmistificar essa crença que eu tenho, eu vou tirando, eliminando ela, plantando novas coisas. Então, como você disse, eu vou vendo novas coisas, lendo novas coisas, então aquela crença que eu tinha, ela vai se dissipando e vai enraizando a nova, é isso? Ah, então tá, beleza, fechou. Exatamente. Obrigado. De forma consciente ou inconsciente. Esse processo chamado metanoia, né, um processo de transformação de mente que acontece através das sementes. Né? Então, quanto mais alicerçados forem as suas sementes, né, de bases mais fundamentadas, né? Então, por isso que a nossa metodologia aqui é a que é, né? Porque ela se encontra com todos os meus conceitos mais profundos de espiritualidade. Eu não trabalho aqui, né, os conceitos religiosos, mas as pessoas são esquizofrênicas, porque elas são cristãs, na metodologia de coaching elas usam a Harvard, que traz os fundamentos do budismo, e no dia a dia elas vão no centro de Umbanda. Então as pessoas são esquizofrênicas porque elas não têm fundamento. E as pessoas não querem isso, mas você precisa ter raízes profundas, e lá no fundo as coisas precisam se conversar, porque senão você fica esquisito. Tá bom? Gente, hoje é quinta-feira, às 18h30, tem sessão de rotina alimentar, né? Para você aprender como comer. Vocês acham que é importante saber a rotina alimentar com Juju, tá bom? E a Juju vai fazer uma frase de afirmação pra gente fazer atividade física, que a Melina tá me olhando feio. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Até amanhã.